Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com mais uma aulinha de Excel para vocês. Na aula de hoje nós iremos aprender a classificar e filtrar os dados de uma planilha. Vocês também irão aprender como formatar uma planilha como tabela para facilitar a dinâmica do lançamento dos dados e da classificação e da filtragem também da planilha ou tabela, como queira. Temos como exemplo aqui hoje a tabela do Brasileirão, Campeonato Brasileiro do ano de 2018. Na tela vocês estão vendo o resultado final, a última rodada, já com o campeão e já com os 4 times rebaixados aqui, as 4 últimas posições também. Tá? Temos o campeão Palmeiras e os 4 rebaixados aqui embaixo. Todos os dados já foram lançados aqui. Como é a dinâmica dessa tabela do Campeonato Brasileiro? É campeão ou ocupam as primeiras posições, então aquele time que tem mais pontos ele vai subindo na tabela. Se por acaso acontecer de 2 times ou mais possuírem aí a mesma quantidade de pontos, então serão adotados critérios de desempate. Então temos aqui Corinthians, Chapecoense, Ceará, 3 times empatados aqui com 44 pontos. Tá? Essa coluna aqui de jogos é o número de jogos que os times têm. Tá? Então finalizou o campeonato, todos os times com 38 jogos, né? Primeiro turno 19 jogos, segundo turno 19 jogos também, a soma 38 jogos, né? O número de vitórias aqui vai ser o primeiro critério de desempate, tá? Então olha só, nós temos aqui o Corinthians como o primeiro aqui dos 3, né? Que esses que estão empatados aqui, o Corinthians está em cima. Por quê? Mesmo com 44 pontos, o Corinthians ele tem 11 vitórias. Ou seja, o Corinthians ele tem uma vitória a mais que o Ceará. Porém, o Corinthians tem o mesmo número de pontos da Chapecoense, o mesmo número de vitórias também que a Chapecoense. O que acontece? Eu vou precisar, então, de mais um critério de desempate aqui. Então, o que nós temos aqui agora? Nós temos os saldo de gols. O primeiro critério de desempate aqui será o número de vitórias. O segundo critério de desempate aqui, então, será o saldo de gols. Reparem que a Chapecoense tem muito menos gols a seu favor do que o Corinthians. Então, como o Corinthians tem um saldo de gols maior, apesar de ser um negativo aqui, mas a Chapecoense tem 16 negativos. Então, tem muito déficit aqui de gols, muito mais do que o Corinthians. O Corinthians tem menos 1, a Chapecoense tem menos 16. Então, por isso, recapitulando aqui, o que aconteceu? Corinthians, Chapecoense e Ceará têm a mesma quantidade de pontos. Porém, o Ceará ficou em último dos 3 aqui, porque tem número de vitórias menor. Corinthians e Chapecoense têm 11 vitórias, o Ceará tem apenas 10 vitórias. O Corinthians também empata, além dos pontos, com o número de vitórias com a Chapecoense. Lá na frente a gente vai ver então que o Corinthians tem um déficit menor de gols do que a Chapecoense. Então, como o Corinthians tem mais gols a favor, Corinthians na frente aqui no caso desses 3. Ok? Então nós vamos fazer essa tabela e vamos acionar também a classificação para que a nossa tabela fique dessa maneira aqui. Automaticamente o Excel vai classificar esses times aqui para nós dessa maneira. Vamos lá? Então, gente, olha só. Para dar uma adiantada aqui, tá? Então eu já digitei esses dados aqui que a gente faz manualmente e a gente vai aprender a calcular esses pontos aqui, tá? E também esse saldo de gols. É só isso que a gente vai precisar calcular aqui, tá? Não tem necessidade de você calcular as outras coisas, não.
O resto aqui, gente, a gente vai lançando manualmente, tá? Aqui não, aqui o Excel vai calcular pra gente, tá? Os pontos e o saldo de gols também, tá? São duas fórmulas simples aqui. Para quem acompanha o campeonato, sabe que o número de pontos tem o quê? Tem o número de vitórias, cada vitória vale 3 pontos, então eu vou ter o número de vitórias multiplicado por 3, somado com o número de empates. Porque a cada empate, o time então ele vai adquirir ali um ponto, né? Então empatou, um ponto. Teve uma vitória, 3 pontos. Uma vitória, 3 pontos. Um empate, 1 ponto. Teve derrota, negativo? Não. Ele simplesmente vai ficar zerado, não vai entrar nenhum valor. Tá? Aqui nos pontos, tá? Então, derrota 0, empate 1, vitória 3. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo aqui dentro, com as vitórias, o número de vitórias multiplicado por 3 e somando então com o número de empates. Como cada empate vale 1 ponto, eu não preciso multiplicar por 1, tá? Não tem necessidade de multiplicar por 1, simplesmente eu vou somar com o número de empates aqui, tá? Todo mundo sabe, né, que aquele valor que é multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo, ok? Eu já deixei então já digitado aqui de maneira a adiantar nosso trabalho, tá? Simplesmente algumas coisas estão ocultas aqui. Eu não sei se vocês repararam, né? Eu deixei oculto simplesmente para você focar na planilha que vai ser o objeto do nosso trabalho. Bom, aqui está oculto. Então nós vamos pedir aqui agora para mostrar guias e comandos. A faixa de opções vai voltar completinha para a gente aqui. Tá bom? Por que eu ocultei? Para usar o maior espaço possível aqui da minha tela, tá? Para tentar mostrar a tabela inteira para vocês aí, tá bom? Outra coisa que está oculta aqui, gente, são as colunas aqui, ó, tá? Desde a coluna A, tá? Até aqui, na coluna J, então tudo está oculto aqui, ó. Porque eu já deixei digitado lá, já deixei digitadas as informações para adiantar nosso trabalho aqui, a nossa explicação, tá bom? Para mostrar, gente, no caso para reexibir as colunas que eu ocultei, simplesmente eu vou clicar aqui, toda a planilha vai estar selecionada e em qualquer botão desse aqui, gente, ó, eu vou clicar com o botão direito, vou pedir para reexibir e tudo que tiver oculto vai ser mostrado aqui, então, para a gente, ok? Isso daqui eu deixei adiantado, tá? Já digitei o título, já coloquei o primeiro ordinal aqui, tá? Da classificação. Já digitei os nomes dos times aqui, já classifiquei em ordem alfabética, tá? Aqui a coluna pontos está vazia, a gente vai fazer aquele cálculo que eu falei anteriormente aí, né? Que a gente vai pegar o número de vitórias multiplicado por 3 e somar com o número de empates. Aqui, como vai ser uma réplica da tabela que a gente fez aqui, que já está pronta, então eu já deixei aqui o número da rodada final, são 38 jogos para todo mundo. Já lancei também, já digitei aqui também o número de vitórias de cada time, tá? Então olha aqui, ó. Vamos conferir aqui, ó. América. Por que o América está em primeiro aqui? O América está em primeiro por causa da ordem alfabética, tá, gente? De A para Z, tá? Tem 38 jogos, como todo mundo. E vamos ver aqui, ó, o América ele está com 10 vitórias aqui. Vamos lá. Na tabela, América, 10 vitórias. O saldo de gols do América está menos 17. O saldo de gols a gente tem que calcular, né? Então a gente vai ter que fazer um cálculo aqui, tá? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó. Gols contra. Tá? O América está com 47 gols contra. América, 47 gols contra. Então,
As informações são as mesmas, a posição aqui nessa planilha com essa tabela aqui, né, não corresponde, né? Porque aqui está em ordem alfabética e aqui está em classificação, tá? Por pontos, vitórias e saldo de gols, ok? Vamos começar então, gente, a organizar a nossa planilha aqui para ela se tornar uma tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos dar uma ajeitadinha aqui. Eu tenho aqui da coluna A até a coluna J, né? Coluna A aqui eu tenho a posição. Na coluna J eu tenho o saldo de gols. Vou selecionar aqui de A até J. Vou pedir para mesclar e centralizar. Formatação pode deixar para depois. Aqui nós vamos pedir para quebrar texto automaticamente para otimizar o espaço da nossa coluna aqui. Vamos subir aqui alinhando ao meio, vamos centralizar o conteúdo aqui. Aí se você achar que precisa diminuir a altura da linha ou aumentar, fica a seu critério. Utilizamos aqui o recurso de mesclar e centralizar. Nós temos aqui a ocupação da coluna A até a coluna J. Nós já fizemos aqui então a quebra automática de texto. Nós já pedimos aqui para centralizar e alinhar ao meio. É uma questão de otimização do espaço que a gente vai utilizar aqui. Aqui eu posso diminuir bem a largura dessa coluna A aqui. Basta clicar duas vezes, dar um ajuste aqui manual, ou clicar duas vezes também aqui para ajustar automaticamente a largura da coluna dos times. Os pontos a gente vai lançar uma fórmula. Os jogos, todo mundo tem 38 jogos. Manualmente eu lancei aqui esses valores todos, tá? Copiando aqui dessa tabela que já está pronta, tá? E agora então, gente, o que eu posso fazer aqui? Vamos fazer o auto preenchimento aqui, tá? Da classificação. Você já aprendeu a fazer a numeração ordinal, né? Você digita o número, o primeiro número é o 1, e com a utilização da tecla Alt GR pressionada, você também vai colocar esse símbolo de ordinal aqui, ó. Bom, tem que ser a tecla Alt GR, tá? Não a Alt. A tecla Alt GR, ela fica do lado direito da barra de espaço. Como eu já coloquei aqui o primeiro número ordinal, vou clicar duas vezes, ele vai autocompletar para mim aqui, auto-preencher, tá, gente? Vou deixar alinhado aqui à direita, aumentar só um pouquinho para não ficar muito apertado. Pronto, do primeiro ao 20º a gente já fez, então, a ordem aqui da classificação, tá? É importante, gente, você saber que na hora que você for fazer a classificação aqui, ou uma filtragem, ou classificação, ou formatar como tabela, que a gente vai ver mais pra frente, você não deve selecionar isso aqui, tá? Isso aqui tem que ficar isolado da seleção. Você não pode selecionar isso aqui junto com os dados da sua tabela, porque se você selecionar junto, então você nunca vai ter uma alteração na classificação. Tá? Toda vez que você movimentar o América, que ele mudar de posição, o primeiro vai junto. Então, vamos supor que o América caia aqui, ó, para essa linha 14. Aí o primeiro vai acompanhar. Então não deve ocorrer isso, tá? Então toda vez que você for selecionar para fazer uma classificação, uma filtragem aqui, você deixa essa coluna aqui de fora, tá? Essa coluna A você vai deixar ela de fora, ok? Então vamos lá. Para onde que nós vamos agora? Já podemos então, gente, pedir para calcular os pontos, tá? Eu já tenho as informações necessárias para a gente calcular o número de pontos aqui. O que é? Sinal de igual, iniciando uma fórmula, você tem um número de vitórias multiplicado por 3, porque cada vitória vale 3 pontos, e você vai somar essa pontuação das vitórias com a pontuação dos empates. Então, cada empate vale 1 ponto, então você não precisa multiplicar o número de empates por 1. Simplesmente você
lança ele lá na soma, ok? Então, o América está com 40 pontos. Por quê? Porque ele tem 30 pontos de vitórias, ou seja, 10 vitórias vezes 3, 30, mais 10 empates. 10 vezes 1, 10. Então a gente tem 40. Vamos lá conferir. América Mineiro, 40 pontos. Vamos dar uma conferidinha aqui. América Mineiro, 40 pontos. Então confere. Agora sim, né? Podemos calcular então o saldo de gols aqui. Como que funciona? Igual uma fórmula, né? Eu vou pedir os gols que ele fez menos os gols que ele levou. Então vai ser gols pró menos gols contra. Então a gente tem aqui o América Mineiro com 40 pontos, né? Vitórias vezes 3, mais número de empates, saldo de gols menos 17, ou seja, gols a favor menos os gols contra, a diferença de 17. Negativo. Ok? Então, gente, olha só, eu posso pedir para auto preencher aqui, eu não preciso fazer um por um. Tá? Porque já foi lançado aqui na tabela que o Atlético Paranaense, ele tem 16 vitórias e ele tem 54 gols a favor e 37 contra. Então, quando eu fizer isso aqui, o Excel vai auto-preencher para nós. Vocês já conhecem isso. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Por último aqui, né, gente? Vamos ver aqui, ó. O time do Vitória tá por último, tá, gente? Por causa da ordem alfabética, tá? Não é o mesmo time aqui, ó. Então, o time do Vitória com 37 pontos. Vitória tá com 37 pontos. O saldo de gols do Vitória é menos 27. A gente vai conferir aqui. Saldo de gols do Vitória menos 27. Ok? Como que aconteceu essa mágica? O número de pontos é igual a vitórias vezes 3 mais o número de empates. Saldo de gols é igual a gols a favor menos os gols contra. Como o número, no caso do América aqui, o número de gols contra é maior, então ficou negativo aqui. Tá? Então menos gols contra, então tá aqui. Ficou negativo por isso, tá? Olha só, a gente não vai fazer nenhuma formatação aqui agora não, tá? Porque a gente vai inclusive formatar isso aqui como tabela. Eu só vou fazer uma pequena formatação aqui, ó. Vou colocar um azul aqui. Quando a gente for formatar como tabela, o Excel já vai formatar essas cores pra gente. Aí, se for preciso, a gente altera essa cor para combinar com o cabeçalho aqui. Vamos começar então. Olha só, gente. Eu quero agora fazer a classificação dos times por número de pontos. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Olha, eu vou selecionar a minha tabela e vou deixar a ordem da classificação de fora aqui, ó, essa coluna A aqui vai ficar de fora, senão vai atrapalhar todo o meu trabalho, tá? Inclusive, para você fixar, ó, você pode fazer isso, ó. Seleciona aqui da linha de cabeçalho para baixo. Linha de cabeçalho, com saldo de gols aqui, daqui para baixo. Ótimo. E agora eu vou pedir para classificar aqui, ó. Porém, eu não quero classificar os times, eu quero classificar por pontos. Por isso, eu vou precisar fazer uma classificação personalizada aqui, ó. Classificar e filtrar, classificação personalizada. Aqui, gente, olha só, o Excel ele já percebeu que a minha tabela ela tem cabeçalho. Tá? Lembrando, o que é o cabeçalho? Times, pontos, jogos, vitórias, etc. Tá? E já captou aqui também, ó, a minha primeira seleção que foi na coluna de times. É só eu fazer uma alteração aqui. Tá? Então eu quero classificar agora por pontos.
Não quero mais os times em ordem alfabética, de A para Z. Eu quero os times classificados por pontos, tá? Valores das células, do menor para o maior. Se eu deixar dessa maneira, do menor para o maior, quem vai ficar em primeiro vai ser o time que tem menos pontos. Então eu vou ter que mudar aqui, ó. É do maior para o menor. Vou dar um OK. E agora ele está mostrando para mim aqui, ó. Tá? O Palmeiras está em primeiro com 80 pontos. Bom, vamos dar uma olhadinha então, gente, naqueles 3 times que estavam empatados aqui no número de pontos. Olha aqui, ó. Agora ficou ao contrário, olha só. Tá vendo? Por que ficou ao contrário do que está aqui? Olha, Corinthians, Chapecoense e Ceará. Ceará, Chapecoense, Corinthians. Tá, gente? Foi uma coincidência, tá? No caso, a questão de estar em ordem inversa aqui, mas é simplesmente porque aqui, ó, ainda está obedecendo a ordem alfabética, tá? Então tem um critério automático de desempate aqui, de classificação, do Excel, que é a ordem alfabética, tá? Então ela vai ser levada em conta isso aí, tá? Eu vou precisar desempatar isso aqui, ó, de acordo com os critérios de desempate do regulamento, então, do campeonato, tá? Então, o primeiro critério de desempate aqui, gente, olha só, vai ser o número de vitórias. A gente vai ter que selecionar tudo de novo, tá? Então, olha aqui, ó, Ceará ficou em primeiro aqui, desses 3, que tem 44 pontos, tá? Deixar claro, tá? O que eu tô vendo aqui, ó? Tô vendo esses 3 times empatados aqui em número de pontos, tá? Então, o Ceará está em primeiro porque na ordem alfabética ele vem em primeiro. Tá bom? Ah, eu vou selecionar só isso aqui e vou resolver o problema. Não, você vai ter que selecionar tudo de novo. Tudo de novo, tá? Você seleciona tudo novamente. Se você não cancelou a seleção, não precisa, já vai ficar marcado. Não precisa você fazer uma nova seleção, tá? Vamos voltar lá. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos voltar na classificação personalizada e vamos adicionar um nível aqui, ó. Classificar primeiro por pontos. Quem tem mais pontos fica em primeiro. E depois, pelo número de vitórias. Continuando, tá, gente? Essa tabela do Brasileirão sempre vai ser valores do maior para o menor, tá bom? Sempre vai ser assim, porque quem tem mais vai ficar mais para cima. Então, do maior para o menor. Vamos dar o OK. Voltando aqui, nos 3 empatados aqui, ó, vamos ver o que aconteceu. Olha só. Mudou alguma coisa, tá? O Ceará, no caso agora o Ceará ficou, dos 3 aqui, o Ceará ficou por último, porque ele tem um número de vitórias menor do que os outros 2 aqui, ó. Tá vendo? Vitórias, Chapecoense, Corinthians, Ceará. O Ceará tem menos vitórias do que os outros 2. Porém, ainda tem uma diferença dessa tabela aqui, ó, para a original. O Corinthians vem antes da Chapecoense, tá? E a Chapecoense aqui, ó, que a gente está montando, Chapecoense está vindo antes do Corinthians. Então eu vou ter que voltar e fazer um novo critério de desempate, tá, gente? Quem acompanha o Campeonato Brasileiro sabe que é no caso aqui, o saldo de gols, que o Corinthians tem um saldo de gols maior do que o da Chapecoense, tá? Então eu vou ter que fazer essa alteração lá, selecionar aqui a linha de cabeçalho para baixo, tá? Vou voltar na classificação personalizada, vou clicar no último nível aqui, sempre se você tem que fazer isso, tá? Então você vai clicar aqui no último nível aqui, vai adicionar mais um, vai pedir o critério de desempate aqui, ó, saldo de gols do maior para o menor. Ok? Agora houve alteração, olha, Corinthians, Chapecoense, Ceará. Corinthians, Chapecoense, Ceará. Ok? Entendido? Então essa daqui é a nossa classificação com critérios de desempate. No caso dessa tabela do Brasileirão é o número de pontos em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? É do maior para o menor. Do maior para o menor. Empatou no número de pontos? Então a gente vai ter que fazer um desempate. Qual vai ser o primeiro critério de desempate? O número de vitórias.
ok? Ah, e continua empatado. Então a gente vai ter que fazer um outro critério de desempate, que é o saldo de gols. Normalmente, tá, gente, só esses critérios aqui já resolvem, tá? Então tem o número de pontos primeiro, depois, se empatar, o primeiro critério de desempate aqui vai ser o número de vitórias. Se continuar empatado, o próximo critério de desempate vai ser então o saldo de gols. Quem acompanha o campeonato, o brasileiro ou outro campeonato, sabe que é assim que funciona. Bom, eu vou desfazer aqui, voltar ao ponto inicial aqui antes da nossa classificação, tá? E vamos aprender aqui uma novidade, que é formatar como tabela. Tá bom, gente? Olha só. Quando você for formatar uma planilha como tabela, muitas facilidades você vai conseguir obter aqui. Vamos tirar aqui o número de pontos. Vou apagar aqui também aqui o saldo de gols. Tá bom? A minha tabela ou a minha planilha estava digitada dessa maneira aqui praticamente, antes da gente começar a fazer os cálculos aqui, a classificação, tá? Então, olha só, eu posso, ao invés de utilizar aqui, ó, classificar e filtrar, eu posso simplesmente pegar a minha planilha, selecionar os dados de classificação e formatar como tabela. A formatação como tabela, gente, tem a vantagem de você não precisar fazer formatação de borda, de preenchimento. Então já vem um modelo, os modelos já vêm aqui, ó, você já pega aqui um que está pronto e utiliza ele, tá? Então eu vou pegar esse azulzinho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Primeira coisa que você vai olhar é isso aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos, tá? Então, ou seja, ele vai colocar os filtros aqui no cabeçalho. Aqui, gente, olha só, tá um pouco estranho aqui, ó. Simplesmente é o que? Está selecionado, tá falando para mim aqui, ó, está selecionado de B2 até J22. Tá bom? O cifrão, gente, vocês já sabem que é para fixar o endereço da célula ali, já foi explicado numa aula anterior. Tá bom? Simplesmente se eu tenho certeza que eu fiz a minha seleção correta, simplesmente eu vou dar um OK aqui, ó. Pronto, ele fez para mim, tá? Se você fez a formatação para mim, tá? Se você achar que precisa, você vai fazendo um ajuste aqui, ó, para você distribuir melhor o espaçamento aqui, tá? Olha só, como eu pedi para quebrar texto automaticamente aqui, ó, então eu posso comprimir, então mais aqui, ó, a largura das colunas. Ok? Bom, gente, lembrando que eu deixei isso aqui de fora, ó. Ah, professor, mas você não selecionou tudo? Não, isso aqui eu não posso selecionar, tá, gente? Porque se eu seleciono isso daqui, tá? Toda vez que o time mudar de posição, essa numeração, essa classificação vai mudar junto, tá? Então eu não posso fazer isso, tá bom? Então olha só, vamos começar a calcular aqui os pontos novamente, tá? Eu fiz de uma maneira comum, a maneira normal, tá? Sem a formatação como tabela, e agora eu estou fazendo com a formatação como tabela, mas a fórmula é a mesma, tá? Então eu vou ter aqui, para calcular os pontos, vai ser o número de vitórias vezes 3. Ele aproveitou, né, o título lá do cabeçalho, tá? Porque ele vai preencher até no final para a gente, tá? Do primeiro até o 20º, tá? O número de vitórias vezes 3, mais o número de empates. Então já fez automaticamente para mim, eu não precisei usar a cruzinha. Então tem essa vantagem aqui, tá? Ele vai percebendo que as fórmulas correspondem a um padrão e já faz isso aqui pra gente, tá? E aqui a fórmula também é a mesma. É o que? O número de gols a favor, gols pró, menos os gols contra. Vou dar Enter, ele vai preencher automaticamente para mim. Tá bom, gente? Olha aqui, ó. Ah, gente, isso aqui, ó, tá marcando aqui, ó, onde que termina a sua tabela, tá? Então outras configurações ou formatações que você for fazer aqui, ou fórmulas que você for lançar,
tá? Não vão pertencer a esse intervalo que está marcado como tabela aqui, tá bom? Então, pessoal, como a minha planilha está formatada como tabela, em qualquer célula que eu tiver aqui, dentro dessa tabela, eu posso vir aqui no botão classificar e filtrar, pedir a classificação personalizada. Vamos pedir que o primeiro nível aqui vai ser uma classificação por pontos, do maior para o menor. Vou fazer os 3 níveis já de uma vez, tá? Eu posso fazer um por um, mas dessa vez eu vou, como o Excel já selecionou para minha tabela, eu já vou aproveitar e vou adicionar os outros 2 níveis aqui. Próximo aqui é vitórias, do maior para o menor. E o outro nível aqui, saldo de gols, do maior para o menor. Prontinho. Vamos dar uma conferida aqui. Corinthians, Chapecoense, Ceará. Corinthians, Chapecoense, Ceará. Prontinho, deu certinho aqui agora. Ok? Então, pessoal, outra aplicação da formatação como tabela ou do comando classificar e filtrar é que eu posso criar uns filtros aqui, ó, de exclusão. Tá? Então, eu posso informar o que eu quero mostrar e aquilo que está fora da filtragem não vai aparecer na minha planilha, na minha tabela, então. Tá? Por exemplo, vamos começar aqui, ó. O número de pontos. Eu quero exibir, está mostrando tudo, olha, tá aqui, mostrando tudo. Eu quero exibir apenas os times que têm mais de 50 pontos. Tá? Então eu vou clicar nessa chave aqui de filtragem. Vou até filtros de número. E vou pedir maior do que. Se você quiser com 50 pontos, aí você pede maior ou igual. Tá bom? Então vou pedir, vamos incluir aqui, se eu não sei se tem algum time tem um time com 50 pontos que é o Santos, tá? Então vou pedir para mostrar de quem tem 50 pontos para cima. Então vou escolher o filtro aqui, ó, de número, filtro de número, é maior ou igual a. Aí eu informo o valor. 50. Vamos dar OK. O Excel ocultou, então, as linhas, olha, qualquer informação que tiver nessas linhas ocultas aqui, elas vão desaparecer nas outras planilhas também, ó. Interessante. Ok? Bom, aí eu quero voltar. Você vem aqui, ó. Tá? Limpar filtros de pontos. Você vem aqui. Onde que eu entrei? Aqui, ó. Tá vendo? Tem um funil aqui, gente, olha só. Você tá vendo aqui, ó, que tem um funil, uma setinha para baixo. O que significa a setinha para baixo? Classificar do maior para o menor. O funil significa que tem um filtro aqui, ó. Não está dizendo qual é o filtro, tá? Você precisa clicar nele para você saber que tem um filtro aqui, ó, em pontos. Vou pedir para limpar, que filtros de números, está marcando que é maior ou igual a 50, tá? Vou pedir para limpar o filtro de pontos, aí vai voltar do jeito que era antes, olha. Bom, aqui, ó, vou pedir para mostrar para mim apenas quem tem saldo de gols negativos. Vou clicar na chavinha, a setinha já sabe, né, que está mostrando que é do maior, a classificação do maior para o menor, uma ordem decrescente. Então vou pedir aqui agora para ele mostrar para mim só aqueles times que estão com saldo de gols negativos. Então, número, né, gente? Saldo de gols é número, filtro de números é menor do que, número negativo é menor do que 0. Prontinho, só quem tem saldo de gols negativos está sendo mostrado aqui agora. Vamos limpar o filtro aqui. Se você quiser fazer uma classificação em ordem alfabética, você vem aqui em times, ó, pede classificação de A para Z. O América voltou para primeiro, porém essa classificação está mentirosa, tá? Porque aqui só está classificado em ordem alfabética. Lembrando que você não pega essa coluna aqui de ordinais, tá? Porque vai bagunçar a sua tabela todinha. Ok? Vamos ver se tem mais algum detalhe.
Tá? Vamos fazer então aqui vamos refazer aqui, tá, gente? A classificação está em ordem alfabética, vamos fazer com os critérios do regulamento do Campeonato Brasileiro então, tá? Então, vamos voltar lá, eu estou aqui, ó, não preciso selecionar assim, tá, gente? Quando eu tiver em qualquer célula dessa tabela aqui, o Excel já reconhece que eu quero selecionar a tabela toda, então eu vou lá em classificar e filtrar. Vou pedir a classificação personalizada. Por que eu vou pedir a classificação personalizada? Porque eu tenho 3 níveis. Então eu vou fazer uma classificação por pontos, do maior para o menor. Primeiro critério de desempate, vitórias, do maior para o menor. Mais um critério de desempate aqui, que é o saldo de gols, do maior para o menor. Se você quiser ocultar essas chaves de filtros aqui, olha, tá? Então vocês podem, em qualquer célula que você tiver aqui na tabela, você pode vir aqui, ó, em classificar e filtrar e desligar esse botão filtro aqui, ó. Ok? Aí os controlezinhos vão ficar ocultos, eles vão desaparecer aqui, tá? Ah, e por que aqui ficou? Porque aqui é uma tabela e aqui é outra tabela. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.